Povo do YouTube, meu nome é Carmine. Eu sou Henrique Barros, estou de volta. A felina do povão, tá? E no canal também temos o Luquinhos Drummond e hoje nós vamos falar com uma pessoa que marcou a infância de muita gente de BH e marca até hoje. É, gente, esse cara, com certeza, ele já mexeu com a sua imaginação quando você era mais novo, ele já te fez dar boas risadas, bons gritos. Às vezes uma traumatizadinha ali, né, e o outro, mas pode ter certeza que o que ele faz pelos jovens de BH é uma coisa incrível. É incrível. Mano, se esse cara marcou sua infância também, que vocês já vão saber quem que é, já curte. Dá o like. Isso, compartilha. É importante pra nós dar o like, cara. Fortalece a gente e fortalece ele também, que vai entrar aqui agora. Então, roda a vinheta. O bagulho é doido, velho. Teleporte. Caralho. Uai, que isso? Aí foi chique demais, velho. BH é quem? BH é nós. BH hoje é o Marcelo Lacerda. Beleza? Valeu por vir aí no... Conhecer, reencontrar. No canal, tamo junto. Isso aqui já tem uns 15 anos que a gente se conheceu no Guerra dos Anéis. Ele que é o criador desse projeto, né? Essa brincadeira, esse universo. Também é escritor, recreador infantil, de colônia de férias, festa de aniversário. Ele tá na infância aí de boa parte da galera. O currículo é extenso. É. Galera, antes da gente começar, nós precisamos falar do nosso patrocinador, o BH Bril, né? Um salve pra eles ali. O BH Bril, pra quem não conhece, é uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Santa Inês, na rua Vicente Risola, 135. Eles são distribuidores de bebida, mas também funcionam como bar e passam todos os jogos do Brasileirão. Infelizmente, né? Porque eu sou cruzeirense, eu não quero ver jogo do Brasileirão. E eles têm uma enorme variedade de cerveja artesanal, porém hoje, tercinha, né? Então, hoje a gente tá na coquinha, tranquilo. Valeu, BH Bril. E eles também atendem em eventos, aniversários e também entregam pelo Uber Eats. Então, se você quiser pedir, é só chegar lá no Uber Eats que vocês vão achar rapidinho, vocês conseguem. Tá passando aqui na tela os arrobas deles e o telefone de contato, caso vocês precisem. Demorou? É nóis, valeu, BH Bril. Valeu! Então, Marcelo, seja bem-vindo ao BH é quem? Prazerão estar aqui. Valeu demais. Vamos começar, que eu queria que você desse uma pincelada explicando pra galera o que é o GDA e o que é o RPG, tipo, a relação com o RPG também. Olha, Guerra dos Anéis é um RPG do estilo live action, mas eu preparei ele, assim, nem sabia que ia chegar a esse ponto que tá hoje, né? Mas eu preparei pensando em fazê-lo para crianças. Então, a primeira vez que teve uma Guerra dos Anéis, as crianças mais velhas tinham 7, 8 anos. Então, esses pequenininhos ali não poderiam ter tantas regras. A RPG tem muitas regras. Sim. E quanto mais eles se envolvessem com a fantasia, com a coisa da história, para mim seria melhor. Então, o foco da Guerra dos Anéis é a parte da imaginação que o RPG exige. É a narrativa, né? As Isso. cenas e tal. E a interação também. Se a criança interagir com a história, com os personagens, ela se envolve mais. Ela se sente parte da história. Então, Guerra dos Anéis faz os jogadores sentirem parte da história, se envolver com cada questão, cada situação, cada momento, cada personagem. Isso é muito importante. Realmente viver o negócio. Né? Tanto que é uma das regras. Você pode brincar, jogar ou viver. Brincar é avacalhar, eu não aceito, converso, resolvo o problema. Jogar é uma interpretação que a maioria dos RPGs as pessoas fazem. Eu não gosto tanto, mas pelo menos não atrapalha. E viver é você entrar por completo. Por isso que as crianças choram, as crianças ficam felizes. Ali dentro da história eles são aquelas pessoas envolvidas. E a criatividade de criança é muito fértil, né? Muito. Então, quando você jogar uma sementinha ali, meu filho, vira uma floresta. Então, eu só faço isso, eu só dou uma incentivada na imaginação deles, que eles já têm bastante. Rega mesmo a semente. Sim, ali, incentivo, né? E vou regando. Legal. E tem quanto tempo que você faz isso já? Olha, eu comecei a trabalhar com festa infantil em 95. Então, eu tinha 16 anos, né? Era um garotinho ali animando outros garotos, outras crianças. E depois foi em 2002, eu estava com o ombro machucado, não tinha condição de fazer uma festa agitada, como eu costumava fazer, e resolvi contar uma história para a criançada. Só que nenhuma história que eu queria contar das conhecidas agradava todo mundo. Aí eu resolvi inventar uma história. Só que aí no momento que eu falei, tem um mago na história, peguei uma peruca branca, meti na cabeça, a criançada ali já
deu aquela regalada nos olhos, falei, pô, é isso aí. E fui seguir, eu sou um mago, tô precisando de ajuda, meu braço está ferido, aproveitei a situação, né? E um senhor da maldade, na época eu pegava os clichês assim pra ser rápido mesmo, né? As ideias estavam surgindo. O senhor da maldade roubou os meus poderes e ainda feriu o meu braço. Aí os meninos, como é que a gente faz pra te ajudar? E já encaixou ali na fantasia. Na hora os meninos já ficaram com dó do velhinho, já vieram abraçar. E eu só tava com uma peruca branca, eu não tinha fantasia, não tinha nada. Era a peruca aí de um personagem importante aí de dezembro, que eu não vou entrar em detalhes. Tá. E é só isso, era uma bolsa que eu fui pegando tudo que eu tinha, porque eu falei, pô, eu tenho que ir pra uma festa. Criança exigente, era neta da empresa que eu trabalhava durante a semana, então eu tinha que agradar a neta, né? E aí eu falei, não, vou pegar isso aqui, peguei um bichinho de pelúcia, fui jogando tudo que eu tinha na bolsa. Na hora que eu olhei pro lado, que eu comecei a contar a história, eu olhei pro lado e vi a peruca, ela tava destacando. Eu acredito muito em Deus, pra mim parece que Deus deu uma ajeitada lá e falou assim, ó, pô, pega essa peruca aí. Foi tipo assim, colocou no caminho, que legal, cara. Foi desse jeito. Aí começou em 2002, vai inteirar agora em março, 20 anos, 2 décadas. Muito foda. Já é uma bagagem. Um pouquinho da história, assim, só que você começar a contar o Mago da Maldade, eu já fico babando, eu fico imaginando criança na hora, sabe? Exato. Não, tem uma galerinha, assim, tem uma turma que nessa época tava fazendo colônia de férias, tem um menino, por exemplo, chama Luiz Felipe, ele tava com 14 anos e ele já pegou e começou a jogar bem no inicinho e hoje ele tá com 34 anos. E assim, eu tenho ele no Instagram, a gente mantém contato ainda, a irmã dele, a turma do prédio, entendeu? Que ele participava lá do Grajaú. Eu sei, não, achei que um amigo meu tinha falado que tinha iniciado no prédio dele, o Miraglia. Salve pro Miraglia aí. Qual que é o primeiro nome? Gabriel Miraglia. É, lá no Bosque do Luxemburgo. Mosteiro. Bosque do Mosteiro tem 3 torres assim, ó, no final de uma Que tem uma pracinha. florestona e tal. É, Bosque do Mosteiro, por isso que é Bosque. Eu vou interromper essa entrevista. Do lado da casa Lá do no Bosque do Mosteiro, quando rolava as festinhas, eram as mais aterrorizantes lá. Ali tem um ambiente velho. muito Lá é doido. Gabriel Miraglia, a gente mais tem irmãzinha. É, a Bruna, isso mesmo. Bruna Miraglia. O nome da Bruna ia demorar um pouquinho mais pra lembrar. Aí do lado tinha um Rabalum, que também foi fazer colônia de férias lá. Não, voz demais, Gabriel. Ele é massa demais. Pode falar com ele, o Marcelo mandou um salve. Ah, ele vai ver aí, ó, com Ele certeza. foi da minha sala dos 3 anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Que isso. Na hora que você lançou o Miraglia aí, eu já pensei, pô, tem uns 4, 5 Miraglia que eu conheço. Tem que falar o primeiro nome. Aí eu já lembrei, lourinho, do olho claro, ele tinha um rostinho meio bochechudo assim. Isso. Não sei como é que tá agora, já tem um tempão que eu não vejo. Mesma coisa. E Marcelo, o GDA também virou livro, né? Que você tem várias histórias aí publicadas. E como que foi essa experiência de escrever, cara? Olha, eu estava fazendo uma colônia de férias aqui no bairro São Bento e a criançada começou, isso foi em 2003, assim, tinha um ano só que a Guerra dos Anéis tinha sido lançada. Tanto que lá que criou o nome Guerra dos Anéis, antes era Floresta Encantada. Gente, tudo que eu vou contar vira uma história, então eu vou tentar cortar, tá bom? Mas aí comecei a contar a história, os meninos, acabou segunda-feira, os meninos falaram, terça-feira vai ter? Pô, vai ter. Aí eu tive que criar mais um capítulo. E aí foi desenvolvendo um capítulo, falando, tá chegando o final da semana, vou dar um fim nisso. Aí terminei a Guerra dos Anéis 1 lá. Na época tinha 8 capítulos, 9 capítulos, então era uma coisa mais curtinha. Quando eu terminei, os meninos falaram assim, pô, eu não peguei o início da história. Pô, Marcelo, tem um lugar que tá escrito? Eu falei, não. Aí os meninos começaram a me cobrar. Eu lembro de 2 garotinhos, o Rodrigo Máximo e o Nuno, primo dele, assim, Marcelo, escreve um livro, eu adoro ler. Aí veio aquela pressão. E aí em 2004, no ensino de 2004, eu comecei a escrever o primeiro, Vingança de Caos. Aí lançou Vingança de Caos, Os Filhos da Guerra e A Prova de Sangue, que surgiram esses 3. Aí em 2011, que lançou o último, A Prova de Sangue, ficou um tempinho sem lançar, tive alguns problemas com a editora, e aí em 2019 lancei O Berço das Lendas. Sobre a experiência de escrever, vou te falar, eu até gosto um pouco, mas eu sou muito mais do contato. Entendi. Então assim, o que eu gosto mais no livro é na hora de autografar o livro. Ou então, por exemplo, quando vai fazer um evento, o Vingança de Caos, por exemplo, eu fiz evento em todas as escolas públicas de Contagem. Aí eu ia, a galerinha, assim, os meninos, assim, mais simples, tipo a minha infância mesmo. Não, meu ídolo, falei, ídolo nada, velho, vamos sentar aqui junto, vamos conversar, entendeu? Eu fui merendei com os meninos no refeitório da escola. E os meninos, nossa, eu achei que você era um escritor. Eu falei, não, eu sou um escritor, mas eu não preciso ser assim, entendeu? Essa foi uma experiência, assim, maravilhosa. Então, essa parte da escrita é muito legal. Que ter o massa. contato com o leitor. Que massa, legal demais. Inclusive, rapidão, fazer um parênteses, você fala pra galera como é que faz pra conseguir seus livros, pra conseguir comprar. Então, os 3 primeiros eu tive um problema com a editora, então é difícil de encontrar. Mas esse O Berço das Lendas, ele é da editora Miguelin, que aqui, ela tem inclusive uma livraria no
na Savassi, no Antônio de Albuquerque, chama Livraria da Rua. Aí você acha também no site da Amazon, você pode comprar comigo nas festas, nos eventos também. Se não estiver encontrando, manda mensagem que eu consigo direcionar para comprar. Legal, boa. E qual que é a essência, assim, dos seus livros? Desde lá do início, tipo, qual que é o início dessa história, assim, pra quem não conhece? Ó, a Guerra dos Anéis, ela conta a história de um grupo de garotos e jovens que são filhos de heróis. Então, eles não têm a fama dos pais, eles só são conhecidos assim, seus pais são famosos, e eles vivem em casa enquanto os pais estão indo correr o risco na guerra, né? Eu gosto muito de criar relações com a nossa realidade. Então eu penso assim, por exemplo, muitas vezes os pais têm que trabalhar pra caramba e não tem tanto contato com os filhos. E às vezes os filhos não sabem que um desperdício que ele tá fazendo em casa é o que tá fazendo o pai trabalhar um pouquinho mais pra conseguir pagar aquilo ali. Aí sai, deixa as luzes acesas, deixa chuveiro ligado 25 minutos, entendeu? Então eu gosto de criar essas relações. E aí os heróis vão pra... tem que pensar nisso, porque eu sei que eu tenho um papel de educador, né? Eu tô ali muito tempo com a criançada. Então os pais vão pra guerra, e às vezes ficam 6 meses, 1 ano, e com o risco de não voltar, né? Aí é mais tenso um pouquinho. O trabalho não é tanto assim. Com o risco de não voltar, e as crianças ficam naquela apreensão. Aí um rei que odeia a guerra, ele foi criado sem saber que existia guerra, e quando ele percebe, uma pessoa pode tirar a vida da outra, por que alguém faria isso? Ele fala, não, eu quero mudar isso. Ele não era rei, ele acaba vencendo um duelo, e isso dá ele um destaque, e quando ele pergunta pra ele, por que você conseguiu? Aí ele falou, porque eu quero ter uma família. Aí, mas você não tem seu pai, sua mãe? Ele falou assim, eles me contaram a verdade, eles não são meus pais. Eles me encontraram, me criaram, mas não são meus pais. E quando eu soube a minha história, meu pai nasceu, eu nasci em umas terras perigosas, lado sombrio dentro da história, e lá o meu pai e a minha mãe começaram uma questão de violência lá, porque o lado sombrio força as pessoas a passar do limite, e quando eles passaram do limite, o garotinho quase foi a vítima. Aí ele falou, eu quero ter a minha família, e quero criar eles bem, e eu quero num lugar seguro. Aí tinha uma muralha correndo o risco de ser destruída, e se essa muralha fosse destruída, não haveria um lugar seguro. Aí ele foi pra guerra mesmo, odiando ela. Aí esse jovem se torna rei, e o rei chega e fala assim, tem que acabar com isso. Tá todo mundo achando que tá vencendo. Que depois que ele se tornou rei, nunca mais houve uma derrota. Mas ele falava, não existe vitória numa batalha, numa guerra. Todo mundo perde. Você perde tempo, você perde amigos, você perde... Alguma coisa você vai perder. E aí ele fala assim, aquelas crianças ali também não gostam de guerra. Elas querem que o pai volte pra casa. Aí ele monta um grupo, treina esse grupo pra tentar acabar com a guerra. Essa é a história central da Guerra dos Anéis. Mas é uma só, né? Tem muitas. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de viver isso, né? Porque minha infância não foi aqui. Mas eu já tô babando aqui. Eu fico imaginando vocês, quem tá assistindo aqui também deve estar assim, caralho, eu só queria voltar pra essa época, mano, que nostalgia que deve ser, mano. E deve ter uma garotada que tá jogando hoje em dia que vai ver também. Com certeza. Eu já ouvi essa história 50 vezes, mas tá lá ouvindo de novo. E a respeito da colônia de férias que você faz, como que é gerenciar isso? Como que é você ter todo esse trampo da colônia de férias, como é que funciona? Conta um pouco. A colônia de férias eu comecei a fazer antes da Guerra dos Anéis. Quando eu comecei em 95, eu estava trabalhando numa empresa de festa infantil. Aí essa empresa tinha um certo destaque e eu ajudei ela a dar uma elevada, porque eu sempre fui muito envolvido com o trabalho com criança. Sim. E aí a empresa deu uma crescida, veio um prédio ali do bairro Sion. Uma mãe lá dentro falou assim, eu queria trazer um grupo de recreadores pra cá. Só que ninguém tinha ideia como fazer. Eu falei, não, eu vou. Marcelo, mas você tem que ter atividade pra todos os dias. Eu falei, eu crio. Eu nunca tinha criado uma brincadeira. Na hora, eu invento. A brincar com criança, gente, é a coisa mais simples que tem. Pra mim, né? Eu tô muito acostumado. Mas qualquer coisa que você faz com a criança, se você tá dando atenção pra ela tá feliz. Sim. Então eu invento coisa. Aí eu fui inventando e tal. Aí foi eu e uma menina, chamava Mayra. Tomara que ela veja isso aí, que eu perdi totalmente o contato com ela. Eu e a Mayra criamos. Tem contato com a gente aí, ó. E aí criamos um métodozinho. Foi assim, eu até falo, não existia colônia de férias em prédio antes disso. A minha foi a primeira. E eu falei, vai ser uma semana só. Fiquei 3. Vão ser só 15 crianças. Na terceira tinha 39 crianças. Eu não esqueço o número de jeito nenhum, porque começou a chamar primo, começou a chamar vizinho viu os me brincando. Eu tô vendo a brincadeira aí, meu filho pode participar. Aí começou aí tudo. Só que aí, isso foi em 97. Aí eu mantive essas colônias em 98, 99. Você se divertia tanto quanto as crianças. Mais do que eles. Cara, eu sempre fui da farra e, mas eu sou da farra com aquela bagunça meio infantil mesmo, de pular na piscina, de sujar de lama. Eu curto isso, velho, é muito mais doido. Eu sei que
que veio do interior já é mais fácil de entender. Mas tem gente... Pega uns menininhos assim, todo fresquinho. Eu não posso lama, não sei o quê. Beija, joga no peito. Você sujou minha roupa nova. Eu falei, não é mais nova. Ela era nova antes de chegar. Eu vou lavar meu TikTok agora. Grava com a lama, você vai ver um tanto de seguidor aí. Assim, sujar cabelo e tal, era esse tipo. E aí, foi a colônia de férias, quando eu fui voltar em colônia, foi essa do Grajaú, que o Luiz Felipe, o Pedrão, a Júlia e uma turminha muito boa foi participando. Aí, a colônia de férias é o quê? Quando eu fui fazer a minha, né? Porque em 2002 foi por minha conta que eu comecei a fazer. É um evento mais trabalhoso do que uma festa. Porque hoje em dia, por exemplo, eu organizo a colônia inteira, da alimentação, da divulgação e tudo. Eu e a minha esposa, Keila, mandar um beijão pra ela. Um salve pra Keila. É aniversário da Keila hoje, viu? Ela tá dividindo. Parabéns atrasado, que vai sair depois, mas a gente vai devolver ele, calma. Tá voltando. E aí, eu e a Keila, e a minha sogra também me ajuda muito, que ela cuida da parte da cozinha, a gente dedica a fazer essa colônia. Então, quais são os desafios? Além dessa parte estrutural, que mais a Keila até eu mexo mais na divulgação, tem a parte das histórias. Então, assim, Guerra dos Anéis tem 48 capítulos. A história dos escolhidos, os jovens que quer acabar com a guerra. Só que essa história se passa num mundo chamado Vaemon. E esse mundo, nessa parte que a história tá aqui, já tem 2.500 anos. E como é um mundo grande, tem um tanto de povos, florestas, reinos, ruínas que não foram explorados. Eu só fiz um mapa gigantesco e fui colocando as informações. Aí, para poder explorar isso, colônia de férias. Então, se alguém quer saber um segredo, tem um outro tipo de elfo, vai na colônia de férias que você descobre. Tem outro tipo de magia? Não, nas festas só tem essa magia. A colônia de férias é tipo um intensivão do Guerra dos Anéis. E pega os segredos da história. Aprofunda mais. Então, assim, a galera já vai pensando, dessa vez, a próxima, por exemplo, colônia de férias, eles vão participar de uma história chamada Guerras Élficas. É uma saga de 5, 6 capítulos, mostrando uma guerra antiga envolvendo os elfos. Mas a primeira guerra não foi a Guerra Antiga, depois a Guerra dos Anéis? Isso pra quem joga isso aqui. Esse é o conhecimento que os personagens dessa história podem passar. Mas existem segredos. Aí eles vão nas colônias de férias e descobrem. E isso, Guerra dos Anéis. O povo é exigente. Eu criei um jogo de terror, o Luquinhas deve ter ouvido falar dele, Emo, Enigma da Mansão Obscura. Galera, esse jogo, assim, eu falo, se vocês forem uma sexta-feira à noite jogar, vocês vão assim, esse jogo de terror, não me dá medo de nada. O Luquinhas só ouviu falar, né? Jogar, não, isso aí eu não chegava perto. Chegava perto, não duvido que chegava perto. Não, e a galera chegava, esse jogo de terror, duvido. Aí começava o clima do dia. O Marcelo já muda no início da manhã, os meninos falam, e é verdade. Eu mesmo já fico num clima diferente. Não brinco, sem gargalhada, sem nada. Aí chega no finalzinho, assim, da tarde, eles estão ali o dia inteiro investigando, mistério. Aí o mistério vai se desenvolvendo e vai guiando para um lugar, sei lá, uma igreja abandonada, um hospital que pegou fogo, uma caverna que as pessoas ouvem ecos lá durante a noite. Aí quando chega a noite, eles vão para esse lugar da história, a gente faz uma decoração. E aí eu sento com os meninos aqui, conto uma história, os meninos estão assim, eu vou no hardcore, hoje eu vou no hardcore, hoje eu quero insano, que é o que vai um sozinho para enfrentar tudo. Hardcore é o nível máximo, vou no hardcore, tá? Aí eu conto a história, quem vai no hardcore? Os meninos. Teve uma vez, essa foi muito boa. Já fala, não, velho. Um menino levantou a mão, mas esse menino falou a semana inteira, eu não tenho medo de nada, Aí chegou na sexta-feira, Nicholas Morley, o nome dele. Ele chegou, na hora que ele levantou a mão e olhou pro Delcinho, o Delcinho não levantou a mão, a Débora Parenzi não levantou a mão, o Mussa não ia jogar, que era tipo a galera hardcore mesmo, o povo não aguentou a história. Ele levantou a mão, olhou pra mim, olhou pros meninos assim... Você tá... Desistiu na hora. Que é doido, ele ia ter que ir sozinho, resolver toda a coisa sozinho. Tipo assim, ele tava animado pra ir, mas ia uma galerinha, vai uma dupla, um trio, então um compensa o outro, né? Sozinha, na escuridão do clube lá no Buritis. Não, ainda tinha uma história pesadão, depois eu vou contar essa história aí. Eu ia sozinho. Depois eu vou contar essa história aí. Jamais. Se eu tiver um amigo do meu lado, eu sou o cara mais corajoso do mundo. Agora, sozinho, eu sou o maior peidão da história. Se tiver um amigo ouvinte, eu sou peidão de qualquer jeito. Não, e sabe o que rola? Sabe o que rola? Se você tivesse com esse amigo, eu já ia sentir que ele te daria coragem. Primeiro monitor, eu chegasse, mata o amigo dele. Emo não tem perdão, velho. O Emo é tipo pura maldade mesmo. Mata o amigo dele, essa cara. Caótico, né? Tipo, é o Chaotic Evil. Os meninos falam que no Emo o Marcelo é o Olecran, que é o Marcelo invertido. Tá. Então, tipo,
for o Marcelo bonzinho do Jedi é uma coisa. É o bizarro do Superman, outra. né? Tipo, É pra fazer o mal mesmo. Colônia de férias, criança de 22 anos pode participar também? Às vezes vai assim, na Guerra dos Anéis ajuda e joga os jogos mais, vamos dizer, pra meninos mais velhos, né? mais RPGzão, assim, tipo... Não, eu não tenho nenhum RPGzão, assim. Todos os meus jogos sempre têm a mesma ideia de ser simples pra entender as regras. Geralmente tem só 5 regras. Você não tem que fazer conta, não tem nada. Mas com a história complexa. Sim. Então, assim, às vezes um menino de 8 anos pega uma história dessa do emo, joga por causa da história. Ele tá morrendo de medo, ele não quer participar, mas ele quer investigar. E as investigações são, assim, minuciosas, tem que juntar pecinha. Teve uma vez que eu tinha um personagem na história que eu representava, que eu deixei uma unha do polegar grande. Deixei uma unha grandona assim, ó. E na hora que esse personagem foi capturar umas crianças no orfanato, ele fugia por um negócio de ventilação e a unha dele agarrou. Eu deixei a unha na frente do negócio de ventilação, pros meninos achar a unha e saber que o cara tinha fugido por lá. Que isso, é muito... Detalhista, velho. Detalhista. Que doido, velho. Então, Eu brincaria atualmente, mano. não, mas aqui, tem monitor meu que vai e eu começo a contar pra eles e eles falam assim, Marcelo, dá pra poder participar um pouquinho? E às vezes eles querem ir na cena, mesmo como personagem, só pra ver a cena acontecendo, entendeu? É desse jeito, não tem doido, idade, o negócio não tem idade. E como que é a lógica da criação das histórias, assim? Na hora é uma coisa muito natural? Ou você tem algum processo, sei lá? Hoje em dia, tem até um cara que curtiu e até elogiou o canal, que chama Fernando Peterman. Ah, legal, salve pra ele. Ele elogiou o Paul Carmine, muito bom, falou lá. Então, assim, acho que deve conhecer, é muito amigo do Yoshi também. O Fê é o Fê... Ah, sei, sei. Um magrelinho, judeuzinho, assim, muito querido por todo mundo. O Fê é o cara que mais participou das minhas histórias, mais jogou capítulos, zerou a Guerra dos Anéis várias vezes, conhece várias das sagas de Colônia de Férias, e depois que, com 22 anos, que ele foi parar, ele virou monitor, assim, virou monitor fixo. Aí eu ligo pra ele, Fê, tô querendo criar uma história, sei lá, Guerras Élficas. Eu já citei isso em alguma festa, ele falou assim, Marcelo, você nunca citou. Cara, ele lembra... Ele é o... O cara é enciclopédia. Ele é o meu pendrive, a gente chama ele de pendrive. O meu pendrive, eu vou lá, acesso, Ajuda dos universitários. Aí ele falou, nunca citou. Então, liberdade total pra criar? Toma cuidado só pra não citar aquela floresta élfica, porque aquela floresta élfica, nesse período, tava fazendo tal coisa. Caralho. Desse jeito. Isso. Cara, Aí ele ajuda muito, muito, assim, é essencial pra criação. Mas aí eu desenvolvo, tipo assim, umas 4 linhas, eu não vou com roteiro, né, porque é um RPG, então tem que ser de acordo com... Cria ali umas 4 linhas, se eu precisar desenvolver algum personagem, eu boto o nome dele ali na frente, às vezes pelo nome eu crio o personagem. Tipo assim, tem um personagem muito marcante numa outra história, que não é Guerra dos Anéis, chama Terágua, a história, e o nome do personagem chamava Amakeu. E eu achei um nome de um cara tão simples, porque no mundo lá, as pessoas são Ayandin, só nomes fortes assim, o cara chama Amakeu. Aí eu peguei esse Amakeu, na hora que eu vou com o Amakeu. O que eu vou fazer com esse Amakeu? Não, eu vou pendurar uns pedaços de corpo aqui, que esse cara é todo deformado. Aí fui com um cara todo deformadão, assim, cheguei, meu nome é Amakeu. E aí comecei a falar umas coisas engraçadas, a galera rachando de rir. Era um cômico, né? O personagem era... E não era. Ele era engraçado assim, na hora de falar as coisas com os meninos, só que ele se tornou um dos personagens principais da história do Terágua. Que doido. Do nada, assim. Mas por quê? Eu lanço o personagem, vejo a reação das pessoas e vou transformando aquele personagem. Então, assim, o processo de criação é assim, contato com a criança. Saquei. Isso é bacana demais. Pelo carisma dele, o termômetro é sempre o... Sempre ele. Basicamente é como se você pensasse, tipo assim, uma J.K. Rowling da vida, se ela criasse, tipo, Harry Potter, Hermione, o Hagrid, os personagens, joga nas crianças, tipo, vê o que elas acham, apoiou, pum, vai pro livro. Não, é desse jeito, é esse isso só esquema. deixa o livro mais bacana ainda, tipo, porque passou meio que por um teste. E não assim, um só, né? Porque, por exemplo, vários. esse Amakeu, eu tive 2 histórias com ele, histórias grandes, vamos dizer assim, se fosse contar em tempo de livro, em escrita de livro, daria 8 livros, entendeu? Um livro de 200, 300 páginas, 8 livros, só de Amakeu. Então o teste é muito grande. A Guerra dos Anéis, por exemplo, esse Crag, o monstro de lama, eu já fiz, sei lá, 700, 800 vezes a cena dele. E nas 800 vezes a reação foi idêntica. Então você sabe que o seu público vai reagir. Você sabe que se um de vocês estiver lendo, ou uma pessoa lá da Europa estiver lendo, a reação vai ser a mesma. Porque o ser humano, ele é muito complexo, mas as emoções, elas são ativadas do mesmo jeito na minha cabeça. Entendeu? Eu não sou psicólogo, não entendo muito disso, vamos dizer, com parte de estudo, mas a experiência minha diz. As emoções são ativadas do mesmo jeito, independente de onde a pessoa veio, de onde a vida que ela levou. Alguns vão ser mais fáceis, tem uns que têm mais medo, tem uns que são mais emotivos, né? Mas assim, em forma geral, o mesmo jeito. No subconsciente ali é meio... É, a mesma coisa. Você, por exemplo, você chega com um personagem deformado, é impossível você não ter pena dele. Entendi. Da onde veio essa deformação? Foi de nascença? Por que ele é deformado? Como é que as pessoas Ele
reagem. Instiga, né? Tipo, instiga. Eu falo que o ser humano é muito bom. Eu vejo pelas crianças. A criançada, assim, 99,9% das crianças são extremamente bondosas, entendeu? Elas querem sempre fazer o bem. A gente vai se corrompendo ao longo da vida. A vida vai destruindo aqueles valores, entendeu? A gente já nasce bom. A sociedade que corrompe. Mas é tipo isso. A gente já nasce bom. A gente nasce com pena, a gente nasce sorrindo para as pessoas. Você vê que a criança está sempre sorrindo. Sim. Com empatia também. A gente nasce assim, mas aí vai corrompendo, vai ficando com medo disso, com medo daquilo, afasta das pessoas. Aí traumatiza com uma coisa que houve uma história e essa história não está bem contada, o ângulo dela não é o ângulo ideal para poder contar. Sei lá, falam da favela. A favela é perigosa, a favela é isso, a favela é aquilo. Mas você entra na favela, se você entrar ali de boa, você consegue conversar com as pessoas. São pessoas normais, entendeu? A criança começa a reproduzir preconceito também, que depois de tanto reproduzir sem saber o que é, acaba tá na cabeça verdade, dela, na cabeça virou uma dela. Verdade. Então, né, aquela coisa, né? A mentira repetida 2 vezes virou uma verdade. Isso é um risco muito grande. E aí dentro da Guerra dos Anéis, eu prego isso pra caramba. Meio assim, de uma forma meio evangelizar mesmo, entendeu? Eu falo, não julga pela aparência. Tanto que o pior vilão da Guerra dos Anéis... Isso é bacana, mais um ensinamento aí. O pior vilão da Guerra dos Anéis 1, que é o Caos, o poder dele é entrar no corpo de uma outra pessoa. Ele pode entrar no corpo de uma pessoa bonita, pode entrar no corpo de uma pessoa nova, velha. Ele entra no corpo. Ele é o vilão do mesmo jeito. Ele é o vilão. Então não é o corpo que vai definir, entendeu? Aí, assim, a roupa não vai definir, não vai ser onde mora. Uma pessoa muito ruim pode morar numa casa de ouro. Uma pessoa muito boa pode morar debaixo da ponte. Como é que você vai saber? Aí você tem que aproximar da pessoa. Você tem que aproximar. Você pode aproximar com um certo cuidado, porque o mundo tá perigoso. Mas você tem que ter essa oportunidade. Você falou essa questão aí de caso do mundo perigoso. Vou mudar um pouco o assunto aqui, mas foi porque me lembrei, tipo, você tinha uma colônia de férias, trabalhava, você falou do contato com as crianças e tal. E aí, como é que você fez durante a pandemia pra se adaptar? Eu sou um cara eu me sinto uma pessoa com uma energia muito boa, tipo assim, sou sempre felizão e tal. Pandemia foi meu momento deprê. Tipo assim, primeiro assim, eu tive um dia de depressão. Eu encarei um dia de depressão. Eu entendi o que era depressão em um dia. Posso, às vezes, falando assim, as pessoas que vivem essa dificuldade podem não concordar. Tá banalizando. Eu não tô banalizando, eu senti o que é. Tipo assim, um dia que eu fiquei deitado na cama, sem querer fazer nada, sem querer conversar com ninguém. Minha filha, meus filhos, minha esposa, minha sogra, ninguém. Por quê? Porque chegou na segunda-feira, começaram pessoas ligando. Eu vou desmarcar a festa, vai ter no sábado, porque a escola fechou. Eu também vou desmarcar a festa, vai ter na sexta da semana que vem. Desmarcaram, assim, 30, 40 festas. Nossa. E eu marco festa, às vezes tem gente que marca festa um ano que vem ainda, entendeu? E assim, foi desmarcando tudo desmarcando. Marcelo, eu vou ver como é que vai fazer, eu não vou te mandar o sinal ainda. Puxa vida, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou pagar as contas? E aí eu fechei num cantinho e tal, falei assim, o que eu vou fazer da vida? Aí nesse momento assim, no finalzinho da noite, não foi nem um dia inteiro, nem foram 24 horas, no finalzinho da noite, eu falei assim, mas eles dependem de mim, eu tenho que inventar alguma coisa. Fui lá ver o rosto, comecei a mexer na internet, caçar coisa, e aí, no outro dia de manhã, liguei para uma mãe, que ela estava com uma festa marcada, perguntei para ela se ela podia manter o sinal, porque ia ajudar, ela falou assim, Marcelo, ok, não vou desmarcar, uma hora a gente consegue fazer a festa, e ela falou, por que você não faz uma coisa online? A Lana, mãe do Guga e do Henricão. Puxa vida. Na hora que ela falou isso, eu falei, vou tentar. Aí comecei Discord, procurando informação. E aí foi o GDA Online que me segurou uns 3, 4 meses bem, tipo assim, manteve um valor ali que dava para pagar as contas, a gente foi ajustando, né? Foi até um período de aprendizado para mim, pra minha esposa, pros meus filhos. Mas minha esposa não, que ela já é mais cuidadosa com o dinheiro. Mas eu, tipo assim, comecei a tomar cuidado até o que eu ia comer, para não gastar muito, entendeu? E aí depois do GDA Online, quando ele começou a enfraquecer, veio uma festa. Aí, beleza, uma festa aqui, essa festa é uma festa boa no Rio, uma festa grande. Aí segurou a onda, o dinheiro tá acabando, aí o GDA Online vai dar uma levantada. Aí teve um período de não pandemia, né? Que as pessoas ficaram achando, a pandemia tá acabando em novembro, dezembro. Aí começou a surgir umas festinhas, fiz a colônia de férias, aí a colônia de férias deu uma segurada. Então foi um período bem trevas mesmo, um período onde eu fiquei meio sem saber o que fazer por um dia. E aí veio um anjo lá e deu uma orientada e... Criatividade não é o que falta nessa cabeça aqui, né, gente? Mas tem que estar com a cabeça boa pra Com ela certeza, vir, né, velho? Tem com que certeza. ter cabeça boa. E agora é o momento da... Pode rufar os tambores aqui. Rufa os tambores. Agora eu tô ficando com medo. Agora é a pergunta polêmica. Que nem seja tão polêmica assim, mas... Mas vamos fingir que é, só pra dar um flow do vídeo aqui. Qual o maior... Você que vai fazer? Você vai ler? Vai ler? Eu vou ler. Então lê. Vai. Qual o maior segredo do GDA? Yoshi te perguntou isso.
que tem uma... segredo do GDA. Que o Yoshi falou que tem uma parada que você vai saber. Olha, segredo da luz. Esse é um segredo que nunca ninguém descobriu, nenhuma turma descobriu. E se eu contar ele aqui, eu vou estar destruindo a missão de algumas turmas. Em Valinor existem 6 grandes segredos e cada um tá ligado a um elemento. Então tem o segredo do fogo, do vento, da rocha. A turma que mais descobriu até hoje foi uma turma do Rio, que continua ativa, a DDP, Defensores da Paz. E a turma antes dessa, que foi muito bem, que quase descobriu, foi uma turma do Colégio Loyola, a GDAzinho, que descobriu 4 segredos. Então 5 da DDP, 4. E ninguém descobre o da luz. Esses segredos tem que ter um gatilho. Você tem que conversar com a pessoa certa, fazer a pergunta certa pra ele dar uma dica. Aí com essa dica você vai pro próximo cara, até você chegar nele. É muito complexo. Doido, só que eu não posso contar qual que é. Justo. Aí justo. Uma polêmica, viu, Yoshi? Brincadeira. Mas o que ele tava falando era de uma camisa que teve uma vez que vocês brincavam, que era o maior segredo do GDA. Uma camisa que saiu com um negócio errado. Ah, tá, do autoconselho. Cara, eu lancei, eu que faço todo o meu material de venda, de publicidade. Aí eu lancei a camisa do autoconselho com U, mas ficou péssimo. O próprio conselho. E tipo assim, vendeu a camisa, ninguém que comprou jamais comentou da camisa. E assim, eu já tinha vendido uma cacetada quando o Yoshi, a galera viu no quartinho, e o quartinho de monitor, velho, é o pior lugar do mundo. A zoeira lá, assim, é pesadaça. Aí a galera chegou e era uma época que só tinha monitor dando vacilo. Tem o Guilherme lá, que foi monitor há muito tempo, hoje trabalha com rodízio de pizza em festa, ele lançou uma dessas assim, Gregório, que prazer revê-lo aqui novamente de novo. No meio da cena, velho, de terror. O Gregório ficou morrendo de medo na época. O Greg era um molequinho. O Greg ficou morrendo de medo, mas depois ele lembrou da frase e assim, não faz muito sentido. Novamente de novo? Não, que prazer revê-lo novamente de novo. O cara quis intensificar o terror da situação e foi colocando. E nessa época, assim, foram um tanto de memezinho, de frases retardadas do monitor. Aí o Marcelo, escritor e tal, lança o autoconselho. Os caras não perdoam. Sacanagem, Yoshi, sacanagem. Preferia contar o segredo da luz aqui. Ele tentou até achar a camisa, velho, tipo, pra te mostrar. A gente tira a camisa aqui. Imagina. Não, eu ia embora. Marcelo, conta pra galera quais são as próximas colônias de férias, como que faz pra os planos para o futuro te do contactar. Legal. A pandemia acaba dando a gente muito tempo para poder pensar, né? Então eu tô trabalhando num projeto de canal do YouTube também. Não vai ser concorrente, vai ser parceiro. Não existe concorrência no YouTube, não. Vai ser um canal para contação de história, para fazer um RPG. Tô pensando em uns videozinhos curtos, num formato mais TikTok e Reels de RPG falado, que é uma forma de jogar Guerra dos Anéis pra chuva, mas que ficou muito famosa. Tipo, eu vou contando a Stormin vai tomando decisão. Aí eu vou fazer todo dia, lanço um minutozinho de Stormin, toma decisão, no outro dia ele vê o resultado da decisão dele. Eu já vi isso no seu Instagram, né? Que você fala o que você faria. Aí isso. Só que aí vai ser com a voz ali, com meu rosto aparecendo um pouquinho. Mas uma ideia bem legal, que eu acho que vou lançar mais pro ano que vem. O lançamento do próximo livro, né? O Ecos da Luz, vai no Ecos da Luz, sequência dessa história aqui. E tem todo janeiro e julho as colônias de férias. Eu tô fazendo a colônia de férias no estilo mais summer camp, que as crianças vão para um local, ficam ali 3, 7, 10 ou 14 dias, joga 1, 2, 3, 4 histórias diferentes, sagas diferentes, às vezes dormindo lá? Dormindo lá, acorda de manhãzinha, toma café da manhã a galera toda, algumas atividades mais dinâmicas da manhã, massa. Almoça, vai pro jogo de novo, aí vai até de noite, aí à noite toma festinha, alguma coisa assim. Funciona muito, então a gente chama de GDC. Era Guerra dos Anéis do Campo, aí foi virando sigla da sigla, GDA do Campo, e agora é GDC. E esse tem do dia 16 até o dia 29 de janeiro. As inscrições, inclusive, já estão abertas no site. Aí vai inclusive, estar aqui na descrição. Aqui, ó, em algum lugar. Então você já... Metade das vagas já até foram embora, é muito rápido. A galera que foi nos últimos já vão lá reservando e muitos vão às 2 semanas, então as vagas das 2 semanas acabam mais rápido. E tem projetos assim, para outras histórias. Eu tenho uma história chamada Aldoras, que é uma história mais estilo Game of Thrones, é uma fantasia média, assim, não é aquela coisa, tudo é magia, sabe? Mais política e tal. Ela é essa pegada. Essa é a pegada de política, aqueles segredos, mistérios ali contados atrás dos
os bastidores dos castelos e tal, e isso eu tô trabalhando essa história pra ela virar um dos jogos da Colônia de Férias, até porque Legal tá muita demais. gente, 14, 15, 16 anos indo, e eu preciso de histórias que pegam Conversem essa turma, com né? eles, legal. A gente Antes, precisa que você indique agora pra galera um lugar de BH, seu lugar preferido, um lugar que você indicaria pra alguém que é daqui, que não é um lugar que qualquer pessoa no mundo tem que conhecer. e da nossa qualquer cidade. coisa, pode ser qualquer tipo de lugar. O primeiro nome que veio, Infelizmente assim... tem que ser real, né? O lugar. Não dá pra ser fictício. Mas dessa tem um vez. lugar que é muito bom pra sua imaginação passear, entendeu? Eu gosto muito do clube, chama Serra del Rey. Sério, aí. É o clube que eu faço colônia de férias lá há 10 anos, é um lugar maravilhoso. Ele não é tão BH, né? Não sei se pode, né? Porque tá ali no Vale da Mutuca. Tá valendo, é Tá o quê? valendo? Quanto tempo daqui? Não, de BH Shop dá 5 minutos. Não, Então tá nosso, nas é áreas. nosso, é nas é áreas. nosso. A Serra del Rey é dentro de um valezinho, assim, um clube com um clima bem gostoso, muitas árvores e tal. Foge um pouco daqueles clubes, tipo Minas, você só olha, vê prédio pro lado, você não vê nada. As casas parecem castelos, né, naquela região ali. Então, eu chamo de pedacinho de Vainor. Ah, É um lugar legal. bem que eu gosto bastante. Então fica a indicação aí. É isso. É isso. No mais, então, é isso. Muito obrigado por ter participado aí do BH Prazerão, Quem. Carmine. Papo Muitíssimo muito obrigado. bom. Eu tô Prazerão. fascinado, não conhecia, tô assim, apaixonado, de verdade. Nostalgia fortíssima batendo aqui, cabuloso. Se esse vídeo também te deu nostalgia, ou se você, igual eu, não conhecia e tá aqui babando, véio, curte, compartilha, ajuda esse vídeo a chegar em mais gente, ajuda aqui, ó, o trampo do Marcelo, cara de sangue bom pra caramba, que já fez quantas, a gente tava fazendo as contas ali, quantas Aí, GDA você já fez? vamos considerar BH, Rio, São Paulo, Manaus, Brasília. Manaus? Manaus, fui fazer uma festa lá. Umas 7 mil festas. 7 Só com a mil. Guerra dos Anéis. Segura isso aí, Só cara. de 2002 pra cá. Beleza. É muita coisa, muita coisa. Então, galera, ajuda a gente, ajuda o Marcelo aí, faz esse vídeo chegar pra mais gente, dá aquela força, e é isso, né? É isso. BH Muito é obrigado. nóis, porra. BH é nóis, valeu. Valeu, tchau. valeu demais.